face on your pillow, on your pillow. Fala pessoal, tudo bem? Álvaro Brizola do canal Megapixels com mais um vídeo rapidão sem firulas, dessa vez fazendo um review completo desta câmera aqui, que é a Canon R8, uma câmera fantástica com sensor full frame, que tira fotos incríveis, que grava vídeos maravilhosos, é uma câmera verdadeiramente híbrida e que tem obviamente a minha recomendação. Porém, eu vou gastar talvez a metade desse vídeo falando sobre as coisas que não são tão legais sobre essa câmera, porque se você decidir comprá-la, é importante você poder tomar uma decisão informada, já que ela custa $1.500 aqui nos Estados Unidos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tá interessado? Vamos nessa! Ok pessoal, bem-vindos então a mais um vídeo aqui do canal Megapixels. Vamos direto ao assunto, vamos fazer o review da Canon R8, tô aqui com o roteirinho para garantir a nossa objetividade. E vamos começar falando sobre fotografia. Essa daqui é uma câmera de sensor full frame, esse é o sensor de tamanho tradicional, ele tem 24.2 megapixels, isso é megapixels pra caramba e na minha opinião é a quantidade ideal de megapixels para um sensor full frame. Você vai ter pixels bem grandes, vai te dar uma ótima performance em baixa luz e vai ter uma imagem muito mais orgânica. Este sensor, porém, não é backside illuminated, ele também não é stacked e ele também não tem a última tecnologia que tem surgido por aí, que é o sensor Global Shutter. Então esse não é o sensor mais avançado que existe. Ainda assim ele vai ser muito bom, porque ele está sendo combinado com o processador Digic X ou Digic 10, o que vai te dar uma ótima performance em baixa luz, vai te dar uma ótima velocidade de autofoco e vai te dar pouco problema com relação ao rolling shutter. Vamos então falar sobre sensibilidade à luz. Essa câmera em fotografia te dá a oportunidade de ir nativamente até ISO 102.400. Isso é expansível até 204.800. Isso é ISO pra caramba, você vai conseguir ver com essa câmera melhor do que o que você consegue ver com os seus olhos, vai tirar fotos muito melhores do que aquilo que você consegue fazer com o seu celular em ambientes de baixa luz e não tem como ficar insatisfeito com a performance em baixa luz com essa câmera. Você pode tirar fotos profissionais com qualidade aceitável de uma forma inquestionável até ISO 12.800, eu acho que eu puxaria até ISO 25.400 sem problema nenhum com esta câmera aqui. Com relação à performance de autofoco, essa câmera tem o que a gente chama de Dual Pixel Autofocus 2. Essa é uma dos sistemas de autofoco mais avançados que a Canon desenvolveu, está presente nas suas câmeras mais modernas e é um sistema super preciso, super rápido, que além de ser capaz de rastrear o olho de uma pessoa, ele também te permite rastrear o olho de animais, de pássaros, de carro, de trem, de avião, do que você quiser. Então ele tem uma ótima qualidade no processamento do seu sistema de autofoco. Acho também que é importante mencionar que ela vem com alguns codecs diferentes nessa câmera. Obviamente você pode tirar fotos em RAW, que é o codec menos comprimido, que é o que eu recomendo que você utilize, vai te dar muita flexibilidade na edição. Ela também vem com o JPG, que é o super tradicional para você ter compatibilidade de arquivos menores. O que eu achei legal é que vem com dois codecs intermediários. Ela tem o RAW comprimido ou o C-RAW, que ainda que seja RAW, faz com que os arquivos sejam menores, você sacrifica um pouco da sua flexibilidade, mas ainda assim tem um arquivo em RAW super flexível. E você também tem a opção de tirar fotos com HEIF, que é H-E-I-F, que é o intermediário entre o JPG e o Compressed RAW. É uma fotografia super compatível, mas ela vai te dar um pouco menos de flexibilidade, porém ela vai ser muito menor do que um arquivo em RAW. Outra coisa também que eu não posso deixar de mencionar é que essa câmera tira fotos até 40 por segundo. Você consegue, se você deixar no Electronic Shutter, tirar 40 fotos por segundo. Pensa, são 40 fotos em RAW de 24.2 megapixels a cada segundo. Isso é rápido pra caramba, mas isso só funciona com o Electronic Shutter, quando você não tem a cortininha mecanicamente abrindo e fechando entre cada foto. E isso pode causar alguns problemas quando você estiver fotografando objetos ou coisas que estejam se movimentando muito rápido, pássaros, alguém jogando tênis, alguém jogando vôlei. Talvez você consiga ver alguma coisa que deveria ser reta, aparecer meio curvada dessa forma. Se você quiser ativar a primeira cortina e aí fazer com que a obturadora baixe entre cada foto, a velocidade cai significativamente e aí, ao invés de 40, ela só tira 6 fotos por segundo, mas esse é o modo que você quer utilizar, por exemplo, na hora de usar com flash e quando você não quer se preocupar tanto com o rolling shutter. Mas ainda assim, tem essas duas opções aí para você escolher. Outra coisa também é que na sapata dessa câmera, ela, além de ter conexões eletrônicas para que você possa ligar
equipamentos, acessórios adicionais que a Canon oferece, os pinos de flash estão todos presentes. Algumas versões anteriores da Canon estava faltando o pino central, que limitava quais tipos de flash você poderia utilizar. Com essa câmera você não tem esse problema, o flash que você tem certamente também vai funcionar nessa câmera. Então, para fotografia, não tem como ficar decepcionado com ela, ela tem tudo que você precisa. A gente vai fazer uma pausa e vamos falar sobre vídeo. Ok, pessoal, para vídeo não tem como ficar decepcionado com essa câmera. Eu fiquei bastante surpreso quando eu comecei a testar essa câmera e vi todos os recursos que ela é capaz de entregar. Ela grava vídeos 4K, 60 quadros por segundo, em 10 bits 422, em C-Log3, né, um modo dessaturado, para você ter um maior alcance dinâmico. Ela faz isso a 340 megabits por segundo, com até 2 horas de limite de gravação. Não superaqueceu nos meus testes e ela faz isso sem crop. Ela utiliza todo o sensor para conseguir entregar esse resultado. E mais interessante ainda é que, na verdade, ela está pegando uma imagem 6K e está fazendo um oversample para 4K. Essa é a melhor forma de você ter um 4K, porque não tem pixel binning, não tem line skipping, não é um 4K soft. Na verdade, é uma imagem a 6K detalhada o suficiente para ser comparável a qualquer outra imagem 6K, só que ela engana a sua câmera e faz ela pensar que é 4K, para que você tenha menos necessidade de transmissão de dados da câmera para o seu cartão de memória, podendo comprar cartões de memória que sejam mais lentos e menores, para que você não tenha que depender tanto do seu computador, das habilidades computacionais do seu computador. É o melhor dos mundos. Você tem uma imagem tão boa quanto 6K, mas na verdade ela parece como sendo uma imagem 4K. E nessa faixa de preço, gente, isso é super legal para vídeo. Seguindo aqui no meu roteirinho também, eu acho que você precisa entender que 1080p ainda é válido. 1080p ainda é muito útil e principalmente com o bitrate que essa câmera entrega em 1080p, você vai ficar bastante satisfeito. E ela é capaz de gravar 1080p até 180 quadros por segundo. Vai além dos famosos 120, você consegue fazer câmera lenta de até 13% da velocidade original em 1080p. E eu não percebi nada de funcionalidade que seja reduzida. O sistema de autofoco maravilhoso, que é tão bom para vídeo quanto para foto, não parou de funcionar em nenhum desses modos. E então não tem como ficar insatisfeito com isso. Acho também que a gente não pode deixar de falar que essa câmera não tem IBIS, ela não tem aquele sensor estabilizado, ela não tem In-Body Image Stabilization, mas para vídeo ela tem uma estabilização digital que dá uma cropadinha na imagem e faz com que a imagem fique muito mais estável, principalmente se você estiver segurando a câmera na mão parado. Quando você anda, você ainda percebe uma vibração, não vai substituir nunca um gimbal, mas ajuda e ajuda bastante. Se você ainda quiser combinar essa estabilização digital com a estabilização da sua lente, você pode e vai ter uma imagem ainda mais estabilizada. Ela tem uma entrada para microfone externo e tem uma saída para fone de ouvido. E quando você vai gravar vídeo, o áudio é 50% do seu total. Ter a habilidade de monitorar o seu áudio enquanto você está gravando sem atraso, na minha opinião, é fundamental e essa câmera te entrega isso, eu estou muito satisfeito. E se você comprar os acessórios adequados da Canon, que se conectam com a câmera através das conexões digitais da sapata da câmera, aí você pode ligar microfones profissionais que exijam cabos XLR, que exijam Phantom Power e conseguem gravar no arquivo do seu vídeo até 4 trilhas separadas. Mas mais uma vez, você precisa usar um acessório adicional vendido à parte para poder utilizar essa funcionalidade. Mas é um recurso muito profissional, presente numa câmera que não é cobrada no preço tradicional de uma câmera super profissional, tá bom? Também acho que é importante te dizer que essa câmera te dá a oportunidade de utilizá-la como uma webcam através da sua saída de USB-C, sem a necessidade de uma placa de captura. Você não precisa comprar nada mais. Você liga um cabo de USB-C na sua câmera, liga ela direto no seu computador, não precisa baixar software nenhum no seu computador, ela é automaticamente reconhecida como se fosse uma webcam, capaz de transmitir até 1080p. E aí você coloca uma lente f1.4 no sensor full frame, todo mundo nas suas conferências de Zoom, de Teams, de Skype, nas suas live streams, vão achar fantástico, ela também transmite o áudio e ter a oportunidade de fazer isso com essa câmera não tem como achar ruim, realmente. Acho que a outra coisa que vale a pena mencionar para vocês que gostam de fazer isso, não é tão importante para mim, é que ela também grava na vertical. Ela já tem a capacidade de reconhecer o posicionamento da câmera, você também pode dizer para ela, e aí grava vídeos na vertical para você poder postar isso no Instagram,
Instagram, para poder olhar com mais facilidade num celular. Não é a minha praia, não é a minha onda, mas saiba que ela também tem essa capacidade. Com relação ao corpo dessa câmera, o que eu posso dizer é que ele é super pequeno e a câmera em si é super leve. Ainda assim, o grip, a pegada da câmera é super confortável, eu não tenho nada para reclamar. Chega a dizer até que eu prefiro esse grip do que o grip da minha Canon R5, por incrível que pareça. Eu acho que ninguém vai ficar insatisfeito com esse grip. Ela tem o padrão de construção típico de Canon, é uma câmera muito bem construída, e sendo uma câmera full frame, com esse tipo de público-alvo, ela é sim selada, ela é resistente à água, resistente ao pó. Claro que você não vai mergulhar com ela na piscina, porque ela vai estragar de vez, mas se você estiver fotografando com ela na chuva, se você estiver perto de uma piscina e cair um splash nela, desde que você esteja com a lente correta, você não vai ter nenhum problema, ela é preparada para esse tipo de situação, o que é muito importante dependendo da aplicação que você vai estar utilizando com ela. Também não posso deixar de dizer que ela tem uma telinha articulável, uma telinha flip, que é super útil para você se enxergar quando você estiver gravando sozinho, né? Garantir que você está em foco, que está com boa exposição, que a composição está legal. Ela também é útil para você fazer ângulos baixos, para fazer ângulos altos, enfim, é uma telinha extremamente versátil, bem brilhante, eu consigo enxergar mesmo em dias mais ensolarados, e ele é totalmente touchscreen, tanto para você escolher os pontos de foco, quanto para você navegar nos seus menus. Então, o corpo da câmera, na minha opinião, bem aceitável. Ok, pessoal, essa parte do vídeo é muito importante para você que está considerando comprar essa câmera de $1.500, porque eu acho que ela vale a pena. Ela é uma câmera que te entrega muito recurso por esse valor, mas ela não é perfeita. E a gente vai gastar um bom tempo aqui falando sobre as 9 coisas que eu acho que você precisa saber para tomar uma decisão informada. Minha esposa está ali atrás gravando, ela falou, vai você agora chorar suas pitangas, uma câmera tão boa, você vai achar um monte de coisa de ruim da câmera. Eu acho que é importante que você entenda essas 9 coisas ruins. A primeira delas é a duração da bateria. Essa câmera não utiliza a bateria tradicional que você encontra na 90D, na Canon R e tal. Ela utiliza aquela bateria menor que você encontra na SL2, na SL3 e tem recursos computacionais dentro dela que puxam muito mais da sua bateria. Consequentemente, ela dura muito menos. Você não vai conseguir passar um dia inteiro só com a bateria que veio com a câmera. Você vai ter que comprar talvez 2 ou 3 extras e talvez ainda assim falte. Então, a bateria é uma coisa que você tem que levar em consideração com relação a esta câmera. Outra coisa que eu te falei é que ela tira 40 fotos por segundo se você estiver utilizando o Electronic Shutter. E isso é verdade, é bom pra caramba. Só que ela tem um buffer pequeno. O buffer é a quantidade de fotos que ela consegue tirar nessa velocidade antes que ela pare de tirar foto. E nessa câmera aqui é só 56 fotos. Então se ela tira 40 fotos por segundo, então é 1 segundo e 1 centésimos de segundo. É muito rápido, você tocou no botão, ela tirou 40, 50, 56 fotos e acabou o buffer. E aí você tem que esperar essas fotos serem salvas no seu cartão de memória, que pode demorar mais alguns segundos, e talvez perca a oportunidade de fotografar alguma outra coisa que esteja acontecendo logo na sequência. Ela é uma câmera que tira fotos rápidas, mas ela tem um buffer pequeno e demora demais para gravar no seu cartão de memória. Talvez então ela não seja uma câmera muito adequada para esportes, mesmo que ela seja capaz de tirar 40 fotos por segundo. Outra coisa é que eu te falei que se você ativar a primeira cortina do obturador, aí a velocidade cai bastante, de 40 para 6 fotos por segundo. Também é uma verdade. Mas o que eu queria ressaltar nessa parte de pontos negativos é que você só tem a primeira cortina. Essa câmera não tem um shutter, um mechanical shutter tradicional, onde você tem a primeira cortina na parte de cima e a segunda cortina na parte de baixo. Essa daqui, para talvez economizar em custo, a Canon omitiu essa segunda cortina. O que ainda não vai te atrapalhar em nada, você vai conseguir resolver o problema de rolling shutter com a primeira cortina, vai conseguir fazer fotos com flash só com a primeira cortina, mas talvez possa te dar alguns artefatos indesejados nos pontos mais brilhantes que forem ficar fora de foco num retrato na hora de gravar na hora de fazer um retrato. Não tem diferença nenhuma na hora de gravar um vídeo, mas na hora de tirar um retrato, talvez você perceba que o seu bokeh, que o seu bokeh, né, a parte desfocada brilhante no fundo, vai ficar um pouquinho diferente daquilo que você está acostumado numa câmera que tem um mechanical shutter total. Importante você entender isso. Talvez uma outra coisa que vai ser um deal breaker para muita gente é o fato de que ela só tem uma entrada para cartão de memória. É muito importante para alguns trabalhos profissionais você ter a redundância de poder gravar em 2 cartões de memória simultaneamente na hora de tirar uma foto. Talvez você seja contratado para fotografar um casamento onde a noiva gastou uma fortuna. Como é que você vai explicar para ela que ainda que ela tenha te pagado para capturar esse momento, você não consegue entregar um produto porque o cartão de memória danificou, né? Imagina o tamanho do processo que você vai ganhar.
Então é uma paz de espírito necessária de se obter tendo 2 cartões de memória nessa câmera e ela não te dá essa funcionalidade. Eu acho que eu ainda vou dizer que também me incomoda o fato de que o cartão de memória é junto com a bateria. Eu prefiro muito mais quando o cartão de memória é na lateral da câmera, assim você não tem que tirar do tripé na hora de trocar o cartão de memória. Enfim, mais uma coisa aí para você saber. Falta botão nessa câmera também. Essa câmera só tem 2 dos 3 discos que uma câmera precisa. Ela tem um disquinho aqui em cima, tem um disquinho aqui atrás, mas se você conhece o triângulo da exposição, tá faltando um. Você configura um para ser a velocidade do obturador, um outro para ser a abertura do diafragma e um outro para ser o ISO. Essa câmera não tem o disquinho do ISO. Então no meu caso eu configuro um botão aqui, que eu aperto e aí ele modifica a funcionalidade do disquinho aqui atrás. É um passo a mais, é uma inconveniência que eu acho que poderia ser evitada se aqui atrás tivesse um terceiro disquinho. Ela também não tem um joystick, o que vai dificultar para que você navegue entre os seus pontos de foco e também seja um pouco mais lento para você navegar nos seus menus. Eu gostaria que ela tivesse esse joystick e um disquinho extra. Mais uma coisa que você precisa entender, esse viewfinder aqui, né, o lugar onde você coloca o olho na hora de tirar uma fotografia, é ruim. Eu não quero ficar falando de uma forma diferente dessa. Simplesmente é ruim. Talvez seja o pior viewfinder que eu já utilizei numa câmera. Você provavelmente vai ter a oportunidade e o interesse de utilizar mais a telinha aqui de trás e só vai usar esse viewfinder na hora de quando você precisar de um terceiro ponto de apoio para garantir mais estabilidade. Mas é um dos piores viewfinders que eu já utilizei aqui em cima. Também eu acho que eu já estou um pouco mimado com as outras câmeras que eu tenho. Essa câmera aqui não tem uma telinha aqui em cima, de forma que eu posso rapidamente ver as minhas configurações de câmera olhando por cima dela. Claro que isso não atrapalha na qualidade da sua fotografia, você pode simplesmente usar a telinha articulável, mas eu gostaria que uma câmera full frame me tivesse uma telinha aqui em cima. Isso ia encarecer um pouco o preço da câmera, mas eu acho que eu estaria disposto a pagar esse preço e muitos de vocês que estão interessados nessa modalidade de câmera talvez pudessem ter um interesse equivalente. Mais uma coisa que eu falo em todas as câmeras que fazem isso, e essa daqui não é diferente, é que para vídeo você pode gravar externamente, por exemplo, num monitor como o Atomos Ninja 5 através da sua saída de HDMI. Essa câmera te dá uma saída de HDMI, mas é o micro HDMI, é aquele pior de todos. Você vai ter que achar uma forma de garantir que o cabo não vai ficar escapando, de tomar cuidado de que ele não esbarre em lugar nenhum, senão você vai danificar tanto o cabo quanto a câmera. Eu acho que a Canon poderia ter utilizado pelo menos um mini HDMI, idealmente um tamanho de HDMI normal, mas ela optou, como ela tem feito até mesmo na Canon R5, em utilizar um micro HDMI e isso não é legal. Canon, se você estiver assistindo esse vídeo, para de colocar micro HDMI nas suas câmeras, porque ninguém gosta disso, você precisa começar a ouvir melhor os seus clientes. Outra coisa é que tem uma coisa que me deixa aborrecido, porque a câmera tem boas funcionalidades. Ela tem, por exemplo, a oportunidade de te mostrar um histograma para saber se a sua exposição está legal. Ela tem um nível eletrônico que diz se a câmera está alinhada em qualquer posição. Só que na hora que você coloca para gravar, essas coisas saem da tela. No momento em que eu mais preciso delas, a Canon faz uma funcionalidade de tirar ela da tela. E eu acho que isso não é legal. Agora, para não falar que eu estou só reclamando demais da câmera, eu deixei para o final uma surpresa. Essa é a parte só para quem assistiu esse vídeo até o final. Tem uma coisa positiva que eu acho que você precisa entender nessa câmera para tentar balancear um pouco o quanto que eu falei mal dela. Essa daqui é uma das primeiras câmeras mirrorless que eu conheço, que me deu a oportunidade de ter false colors. Então, direto da câmera, eu consigo apertar um botãozinho e aqui atrás da tela eu consigo ter o mesmo recurso que eu só tenho no meu Atomos Ninja 5 ou no meu Atomos Shinobi, que é a melhor forma de você garantir a exposição. Então, se você depois de ter ouvido essas 9 coisas ruins que eu falei da câmera, estava quase desistindo dela, eu quis te dar esse ponto de contrapartida aqui no final, para que você pudesse reconsiderar. No final das contas, essa é uma câmera que tem a minha recomendação, mas ela não é perfeita. Sendo $1.500 o preço dela, é esperado que você vai ter algumas limitações e eu acho que essas limitações são muito superadas pelos pontos positivos dela e por isso sim, ela tem a minha recomendação. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal, não esquece de me deixar um comentário, de me deixar um like. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, até a próxima. Fui!